Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja tão linda, abençoada, de povo lindo, de povo abençoado, de um pastor lindo e um pastor abençoado. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui só tem um detalhe, que quando a gente chega aqui, o pastor Roberto, e é apresentado, a gente se sente até importante. Parece até que a gente é gente importante. Mas é por isso que o nome dele é João. Né, deputado? É por isso que o nome do pastor João é diferente. Ele é esse pastor de amor, uma pessoa muito querida entre nós. E é muito bom poder estar aqui. Obrigado, pastor, por mais esse convite. Confesso que é uma alegria muito grande. Eu trago para esta igreja um abraço, uma saudação toda especial do pastor Gilson, que é o nosso presidente do campo, ali da DETAG, Assembleia de Deus de Taguatinga, um dos campos da nossa convenção aqui no Distrito Federal. Convenção essa liderada, presidida pelo nosso bispo primaz, bispo Dr. Manuel Ferreira. O bispo primaz, ele, além de presidente nacional da convenção, ele é também um presidente da convenção do Distrito Federal. E aqui Deus tem dado a graça de servirmos a Deus e ao nosso bispo. Muito obrigado. Receba um abraço de Taguatinga. Por favor, ponha sobre os seus pés, por favor. Agradecer o pastor João Daí, a pastora Kátia, por esse dileto convite. Sempre bom estar com vocês. Hoje também é culto de Santa Ceia lá em Taguatinga, mas nós já participamos hoje pela manhã. E foi uma bênção de Deus. Louvou que a pastora Glaísa ministrou. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Glaísa, minha esposa, por esse ministério tão abençoado para te adorar. E o louvor que ela cantou agora foi: para te adorar foi que eu nasci. Que lindo, né? Você nasceu para adorar ao Senhor. A razão única e exclusiva de estarmos aqui nessa noite é porque nós nascemos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu João, capítulo de número 13. Quantos acharam, diga amém. Leiamos a palavra do Senhor. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia que iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Amém. Pode tomar o seu assento.
E pode fazer isso dando glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Jesus está aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Esse é o lugar onde Deus habita. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu amo esse texto. Até porque aqui João, ele começa dizendo assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus e que partiria deste mundo. Então aqui Jesus já tem uma consciência. O tempo de Deus na vida dele tinha chegado e ele sabia disso. Aí olha a atitude linda que João explica para nós. Que ele partiria deste mundo e iria para o seu Pai. Então ele voltaria de onde ele tinha vindo. E uma atitude ele faz, pastor Valdir, extraordinária, muito lindo. Aí vai dizer assim: tendo amado os que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. Amor incondicional. Amor de maneira extrema e completa, uma completude de amor. Ninguém tem amor igual este amor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso alegra a nossa alma. Isso nos faz transbordar de alegria em saber que Jesus nos amou e nos amou até o fim. Ou seja, Jesus resolveu amar eu e você até as últimas consequências. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dá para entender um amor extraordinário desse até as últimas consequências. Ele amou-os até o fim. Esse termo no grego é eistelos, uma frase rica no seu conteúdo, que reúne o sentido até o fim e de modo absoluto. Aleluia. Os homens amam, mas na maioria das vezes amam de forma relativa. Aqui Jesus está dizendo que Ele nos amou, e amou de forma completa, de uma forma absoluta, rompendo toda e qualquer consequência. Aleluia, bendito seja o Senhor. Nesse cenário onde Jesus está aqui reunido com seus discípulos, Ele nos ensina lições extraordinárias que nós precisamos tê-las gravadas no nosso coração. Nós, como igreja de Jesus, nós não podemos esquecer o que Jesus aqui está falando conosco, o que esse texto fala com a igreja dele, fala de um amor incondicional, amor sem limite. Aleluia. Só estamos aqui, queridos, por causa deste amor. Rompeu todas as barreiras, sofreu todo tipo de sofrimento, rompeu todas as consequências para nos salvar, para que pudéssemos estar aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu glorifico o teu nome. Aleluia. Agora é interessante que as lições que aprendemos nesse texto são lições ensinadas pelo Cristo de Nazaré, pelo seu próprio exemplo. Isso é que é o mais fantástico. Jesus é o maior exemplo de ensino para cada um de nós. E aqui há pelo menos 3 momentos importantes. O momento em que Jesus ensina o que é servir. É lindo, esse texto é rico. Ele vai ensinar para a sua igreja o que é servir. O momento que ele fala que ele vai ser traído e o momento em que prediz que Pedro o negará. Agora é interessante, olha como Jesus age aqui nesse texto que João fala conosco nessa noite. Primeiro ele age dando para a sua igreja a certeza do seu amor. Nós precisamos ter certeza do amor de Jesus. Versículo 1: tendo amado os seus que estava
no mundo, amou-os até o fim. Ele age aqui dando um ensinamento para nós, que o discípulo precisa crer que o amor dele, o amor de Deus, o amor de Jesus é um amor incondicional. Independe das nossas condições, independe dos nossos erros, e olha que erramos, independe dos nossos pecados, e olha que pecamos, mas Ele olha para nós e nos ama de forma incondicional. É interessante que esse amor que Ele nos ama, por muitas vezes, nem é correspondido, não é, pastor Levi? Merecia ser correspondido da mesma maneira, mas mesmo assim Ele não tira de nós o seu amor. Oh, que amor extraordinário, irmãos! Só Jesus, mesmo não sendo correspondido, Deus continua nos amando. Deus continua amando os seus, porque Ele ama pelo seu próprio exemplo. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Mesmo quando somos infiéis, Deus continua nos amando. Oh, louvado seja o nome de Jesus por esse amor. Isso mexe com as minhas estruturas. Esse amor que a gente não consegue compreender, como alguém pode amar de uma forma tão intensa, de uma forma tão absoluta. Porque se a gente colocar o nosso sentimento na razão, a gente vai chegar a uma conclusão que a gente não merece tão grande amor. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós erramos. Nós tropeçamos na caminhada. Mas Ele olha para nós e fala: não tem problema, meu filho e minha filha. Eu te amei e te amo de forma incondicional. Mesmo sendo humilhado, acusado injustamente, abandonado, preso e finalmente morto, Jesus continuou nos amando. Mesmo passando pelo caminho que Ele passou, caminho de dor, de sofrimento, de agonia. Oh, irmãos, o quanto Jesus sofreu, o quanto Ele padeceu, o quanto Ele apanhou, o seu corpo dilacerado, moído, na cruz. Ele olha para os seus algozes, aqueles que achavam que tinha matado Cristo, e Ele fala para o Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amor. E o discípulo precisa crer que o amor de Deus é um amor sacrificial. Romanos 5:8, Paulo escrevendo essa carta, ele vai dizer: mas Deus, olha que texto rico, mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido em nosso favor, quando ainda nós éramos pecadores. Amor sacrificial. Deus demonstra o seu amor pelo seu povo, pela sua igreja, por mim e por você, por todos nós, pelo fato de Cristo Jesus
morrido em nosso favor. Então a morte não era para Jesus. A morte não era para o Filho único de Deus. A morte era para mim e para você. Mas Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Morreu em nosso lugar. Morreu em nosso favor. Quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Aleluia. Mas o salário do pecado é o salário do pecado. Então quem morre seguramente cometeu algum pecado. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, que pecado nenhum teve. É por isso que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus e intercede por nós, porque Ele não tinha pecado. A morte vasculhou o Filho bendito de Deus, e no terceiro dia ela teve que dizer: este nenhum pecado tem, portanto eu não posso segurá-lo. Aleluia. Aí Ele ressuscita com poder e glória para demonstrar para mim e para você. Ele vai demonstrar que o discípulo precisa crer que o amor de Deus é proposital. Desde o princípio, Deus resolveu amar. Glória a Deus. Aleluia. Ele tomou a iniciativa de nos amar. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo porque o amor de Deus nos traz a certeza de segurança. Estamos seguros no amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que, considerando os desafios que os discípulos enfrentariam logo após a morte de Jesus, eles precisariam ter certeza que Jesus continuaria amando eles em qualquer situação. Jesus sabia disso, que os discípulos precisavam ter a certeza e a convicção de qualquer que fosse os obstáculos, os problemas, as dificuldades, as tribulações que se apresentariam posterior diante deles, eles precisavam ter certeza que Jesus haveria de estar com ele, os amando em qualquer situação. E essa certeza nós precisamos ter também, independente das tribulações que por elas nós venhamos passar. Uma coisa nós não podemos perder de vista, é que Jesus continua nos amando. Aleluia! Ele continua nos amando. Ele age trazendo essa convicção para nós, de que Ele nos ama. Ele vai agir também trazendo aos seus discípulos a consciência de uma missão. Porque Jesus houvera deixado para eles uma missão. Observe aqui o que o evangelista João percebeu e escreve no verso 1 e 3. João vai dizer assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e que ele voltava para Deus. Aqui a expressão sabendo nos mostra a consciência que Jesus tinha da sua missão aqui no mundo. Talvez esse tenha sido um dos momentos mais emocionantes do ministério de Jesus. Contudo, ele não deixa as suas emoções entorpecerem a sua consciência. Por quê? Porque a sua missão estava vívida diante dos seus olhos. E qual era a missão do Cristo? Sua missão era morrer para salvar eu e você. Ele não abre mão dessa missão.
Ele não deixa os sentimentos de que tudo que estava acontecendo com ele entorpecer a sua mente, e ele não perde o foco da sua missão. Ele sabia que ele viera para resgatar de novo para Deus eu e você. Ele não perde esse sentimento. Então ele age para trazer à nossa memória essa consciência, para mim e para você. A gente não pode perder, ele não vai deixar eu e você perder essa consciência, que nós também temos uma missão. Nós precisamos continuar realizando esta missão que a pastora Glaísa ainda há pouco citou aqui: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide e fazei discípulo. Ele outorgou para a sua igreja esta missão. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos abrir os nossos pulmões, nós precisamos ganhar as praças, nós precisamos ganhar as ruas, nós precisamos ganhar os valados, nós precisamos ir onde as pessoas estão e dizer para elas, e falar para elas deste amor com quem Jesus nos amou. Elas precisam saber que, independente dos seus estados, das suas condições de estarem jogadas na sarjeta, elas precisam saber que Jesus amou-as até o fim. Aí ele deixa para mim, para você, essa missão. Que missão linda, que missão extraordinária. Irmãos, a gente corre atrás de tantas coisas nessa vida. Essa semana eu e a pastora Glaísa, nós sentamos à mesa com a nossa menina do meio, pastora Adriane, pastor João. Nós temos 3 filhas, Andressa, Adriane e a Carolzinha. Eu louvo muito a Deus pela vida da minha família. Deus me deu uma família que é apaixonado por esse reino. Deus me deu uma família que é apaixonado por essa missão. Às vezes eu não posso acompanhar elas nesse trabalho de rua, e elas saem, e às vezes elas chegam em casa, e elas chegam impactadas dizendo o que Deus fez. Como esses dias elas foram pregar na praça da Bíblia, lá no setor Penorte, pastor. Aí caiu um temporal, e a Glaísa desesperou um pouco, viu um bar aberto, e foi lá no bar falar com o moço: nós podemos, ao invés de fazer o culto lá, porque está chovendo, podemos fazer aqui na varanda? Aí o dono do bar deixou. Elas foram lá para o bar e começaram a cantar, só que a chuva apertou e entrou para dentro da varanda. Aí elas correram para dentro do bar. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente faz preconceito das pessoas. A gente acha que Jesus só deve salvar aqueles que a gente imagina que merecem ser salvos. E Jesus veio para salvar todos. Esse amor, ele é abrangente. Ele é, como diz lá no direito, erga omnes. Ele é para todos. Ele alcança a prostituta. Ele alcança até os Lázaros da vida. Mas nós homens, nós soltamos foguetes e fazemos festa quando um Lázaro morre por causa dos crimes atrozes que cometeu. Mas Jesus olha para essas pessoas e diz assim: eu vim por elas, eu morri por elas, eu amei elas até o fim. Essa consciência, esse agir de Jesus na vida dos discípulos, que somos nós, não pode ser perdida. A pastora Glaísa entra para dentro do bar e faz ali o que eles foram fazer, o ministério para te adorar. E daqui a pouco faz o apelo. E quem aceita Jesus? O dono do bar e a esposa. Eu fico imaginando esse Jesus. Que forma diferente que ele trabalha. Ele não trabalha na forma convencional dos homens. É porque a gente tem uma mania de pegar Jesus e querer colocar Jesus numa caixinha. Faz isso não.
Ele não trabalha assim. Ele resolveu mandar uma chuva, um vento para piorar. Aí a chuva, eles correram para a varanda guardou da chuva. Aí ele manda um vento para o vento fazer a chuva entrar lá para debaixo da varanda, para eles entrar para dentro do bar. Para quê? Para salvar alguém. Eu imagino que ele fica olhando assim, eu amo esse, eu amo aquele, eu amo todos. E eu amo de forma incondicional. Essa missão ele deixou para nós. Nós precisamos olhar para as pessoas e ter esse amor por as pessoas também. Vamos refutar, nós vamos ir contra qualquer crime que aconteça, até porque foram crimes bárbaros. Mas nós não podemos perder de vista uma alma. O que a Bíblia fala sobre uma alma? Quando uma pessoa é salva, uma alma vale mais do que todo. Olha o valor que Deus dá a uma alma. E quem é essa alma? Essa alma não é você, não sou eu, não fomos nós. Então todos quanto entenderem a magnitude deste amor, serão alcançadas por esse amor. E elas vão ser alcançadas através da nossa pregação, da nossa consciência, que Jesus deixou uma missão para nós. Porque a semelhança de Jesus, nós, como seus discípulos, precisamos ter consciência do nosso papel neste mundo. Nós não podemos perder a consciência do meu papel e do seu papel neste mundo. E aí a gente precisa estar ligado, pastor Valdir. Se não tiver o pensamento ligado em Deus 24 horas, a gente foge do alvo, a gente vai errar o alvo, porque a gente foge da missão. Mundo secularizado. Mundo que dá valor no ter. Mundo que muitas vezes a gente precisa apresentar para ele com coisa daquilo que a gente tem. Mundo que nos leva a empreender todas as nossas forças, as nossas energias, para buscar vencer as coisas deste mundo. Olha o texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O importante é não perder o foco da missão, o alvo da missão, reino e justiça. Aleluia, louvado seja Deus. Os discípulos não podem se distrair com as demandas deste mundo, porque a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Então, se não tomar cuidado, nós vamos distrair, vamos perder o foco da missão. Claro que é legítimo, longe de mim dizer que não. É legítimo todo e qualquer tipo de aspiração enquanto vivemos neste mundo. Contudo, a nossa paixão, a nossa maior ambição deve ser o avanço do reino de Deus. Não podemos perder o foco desta missão. A nossa maior paixão, ela não pode estar centralizada nas coisas deste mundo. A nossa maior paixão sempre será o avanço do reino de Deus, a conquista do reino de Deus, a conquista das almas, a salvação de almas. Esta é a principal missão da igreja, e é por esta missão que Jesus deu a sua vida. Ele não abriu mão das pessoas. Aleluia, aleluia. Ele foi em casa de pecadores, ele entrou em casa de publicanos, ele amou prostitutas. Ele relacionou com esse povo, mostrando a beleza do reino de Deus, pregando e dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos
Aleluia! Aleluia! E por fim, o Mestre Jesus, nesse texto, João vai nos ensinar que Jesus age tratando o nosso mundo interior. Aleluia! Isso é uma coisa extraordinária. Eu acho fantástico isso aqui, quando Jesus resolve entrar dentro da gente e tratar o que está dentro. Muitas pessoas vivem de aparências. O seu exterior, você olha assim, é mil maravilhas. Mas por dentro, existem pessoas quebradas, dilaceradas. Os discípulos de Jesus precisam aprender a vencer o orgulho. Como tem gente orgulhosa no nosso meio, na nossa casa, no nosso círculo de relacionamento, na nossa igreja, cheio de gente orgulhoso, cheio de gente prepotente, acha que é melhor do que o outro. Como tem gente egoísta, querem tudo para si, querem ser o centro das atenções, querem estar nos pícaros da glória. Jesus é tão extraordinário que aí ele faz uma revolução, ele pega a gente quando a gente acha que a gente está assim e esquece de todas as coisas. É por isso que ele pega e de vez em quando leva lá para o vale, para trabalhar com a gente, para mexer com o nosso interior. Aqui no texto, Jesus se levanta e lava os pés como exemplo daquilo do que eles deveriam fazer uns aos outros. Aqui no texto, quando Jesus pega a toalha, se cinge com ela, pega aquela bacia, coloca água e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus aqui nos dá um exemplo profundo do que significa servir. Aleluia. Pedro não entende isso. O que é isso, Jesus? Isso é o pior serviço que tem. Isso não é para o senhor, não. Isso é para o criado. É para aquele que é escória. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Porque o que eu faço agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Pedro, como era audacioso, já pula logo. Então tá bom, Senhor, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Aleluia. Claro que aqui Jesus sabia que logo em seguida Pedro haveria de traí-lo. Lavar os pés, queridos, de um convidado, era o serviço que o criado da casa deveria realizar. Mas aqui, vemos não o Senhor da casa fazendo isso. Aqui no texto nós vamos ver o Senhor do universo, o Senhor soberano sobre toda a história, se colocando como servo da humanidade. A atitude de Jesus fazer o que era papel de um criado, certamente vai confundir muito a cabeça de Pedro. Toda a lógica de Pedro sobre o que era liderar foi confrontada com a atitude de Jesus. Aí muitas vezes Jesus age assim para confrontar nós, os seus discípulos, porque às vezes nós erramos na forma de liderar. Aí aqui Jesus ele faz um confrontamento sobre essa condição de liderar. Claro, certamente Pedro achava que liderar era estar numa posição de proeminência. Pedro achava que liderar era estar numa posição superior aos demais. E ao lavar os pés dos discípulos, como um criado fazia, Jesus estava ensinando a essência da nossa existência. Ele age aqui
para mexer com o nosso interior, para mudar a nossa estrutura. E a essência da nossa existência é viver para servir. Nós só vivemos porque nós precisamos servir aos outros. Os discípulos precisam entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos vencer, querida igreja, a autossuficiência, a arrogância. Nós precisamos vencer a soberba. No verso deste mesmo capítulo, verso 36, Pedro diz: por ti darei a própria vida. Aí Jesus vai responder: darás a tua vida por mim? Aí logo em seguida Jesus prediz a negação de Pedro, mostrando que ele estava exposto à possibilidade de ter fraqueza como qualquer pessoa. Jesus sabe que nós vivemos, nós temos possibilidades de cair nas nossas fraquezas. Agora ele se apresenta para nós como o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, e se apresenta dizendo: olha, se você cair, sou eu que te levanto. Se você tropeçar e cair, você não ficará prostrado, porque eu te pego pela minha mão e te coloco de pé outra vez, porque você não é qualquer um, você é o meu filho, a minha filha amada, por quem eu derramei o meu sangue, te comprei com preço muito alto. Aleluia. Após ensinar sobre amor, mostrando-lhes qual era o sentido da sua missão e ministrar-lhes sobre a importância de atuarem através do rei, por fim aqui Jesus aponta para os seus discípulos um novo horizonte. O versículo de número 34, ele vai dizer assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. Aí ele aponta para a sua igreja um novo mandamento. É muito lindo, porque na velha aliança é amar o teu próximo como a ti mesmo. O referencial do amor na antiga aliança é: eu preciso amar o Roberto assim como eu me amo. Só que agora, na nova aliança, ele estabelece um novo sentido de amor, se colocando como referencial, que só ele pode fazer isso. Ele vai dizer agora, ele não está criando o 11º mandamento, pelo amor de Deus, não é isso, é o 10º mandamento, é os 10 mandamentos, mas aqui ele vai dizer: novo mandamento vos dou. Agora é amar o teu próximo como eu te amei. Ele vai mostrar todo esse sentimento textual, tudo o que ele fez por nós, o sacrifício, a morte, ressurreição, derramado de sangue, o sofrimento, o chicote romano, seus algozes, seu corpo dilacerado, uma coroa de espinho, a cruz, a crucificação, a morte. Ele vai falar: agora tudo isso que eu fiz é porque eu amei você. E agora novo mandamento eu te dou: assim como eu te amei, você deve amar o outro. Se a gente entender o significado deste amor, a gente vai olhar para as pessoas e a gente vai querer dizer para ela o tanto que Jesus ama elas. Independentemente de onde ela vive, do estado que ela está, da circunstância que ela está vivendo, da vida dissoluta que ela esteja vivendo, a gente vai olhar para ela e vai falar: eita, Jesus ama demais essa pessoa, e eu preciso dizer isso para ela. Fazendo assim, nós estaremos obedecendo a palavra do nosso mestre, entendendo assim como ele nos amou até o fim. Nós também precisamos amar as pessoas. Não podemos abrir mão de amar as pessoas. Precisamos deixar um pouco essas coisas do ter que tanto bate na nossa porta. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço muito a Deus: Deus,
Dai-nos pregadores da tua palavra, que preguem a palavra. Tem muita gente deturpando a palavra, tem muita gente pregando aí um Deus que parece que é escravo nosso, que a gente tem que dar para receber dele. Tem muita gente pregando aí barganhar com Deus. Nós precisamos voltar a pregar a genuína palavra, porque tudo na vida está sedimentado no amor de Jesus para com as pessoas. Ele foi para o Pai, mas deixou a missão para a sua igreja. Essa missão agora é nossa. Nós não podemos, pastor João Adair, fracassar nessa missão. A igreja não pode fracassar nessa missão, deputado Nilton Capixaba. A igreja não pode abrir mão da sua missão. A missão da igreja é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Vá, pregue, abre a sua boca, seja um discípulo, ganhe a alma para o reino de Deus. Aí quando Jesus voltar, você vai ser galardoado. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite memorável? Aleluia. Obrigado, pastor João Adair. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.